de como era isto, o que era ser um escritor no Brasil nos anos 30. Eu vou lhes dar um exemplo. O exemplo é, por exemplo, o meu falecido amigo Herberto Salles. O Herberto Salles era um sujeito do interior da Bahia, comerciante do interior da Bahia, que ficou durante anos e anos a fio estudando a obra dos grandes ficcionistas, Stendhal, Balzac, Dickens, adestrando-se no uso da língua portuguesa e coletando a linguagem da zona de mineração que existia na Bahia. A Bahia era uma zona importante de mineração na época. E ele visitava frequentemente ali essas minas, conversava com os mineiros e ia anotando todo o vocabulário específico daquela região. Isso foi anos e anos e anos de trabalho. E com isso ele compôs um romance chamado Cascalho. Tá certo? Um romance que é de uma riqueza linguística absolutamente fora do comum. E então ele mandou um exemplar daquilo para o Aurélio Buarque de Holanda, no Rio de Janeiro. O Aurélio disse imediatamente: ó, menino, você vem aqui. Tá certo? Nós vamos ter que publicar esse livro. Um episódio semelhante, um trajeto semelhante aconteceu com o grande romancista brasileiro, Graciliano Ramos. Graciliano Ramos era também um comerciante, só que em Alagoas, no interior de Alagoas. E era uma pessoa tinha boa reputação na região, chegou a ser prefeito de uma cidadezinha, Palmeira dos Índios. E ele, cada fim de ano, ele fazia um relatório para a Câmara de Vereadores. Por uma coincidência, 2 desses relatórios chegaram ao conhecimento do poeta Augusto Frederico Schmidt, no Rio de Janeiro, o qual era também um empresário e editor. E o Schmidt leu aquilo e falou: esse sujeito é um escritor, isso aqui está muito bem escrito, está bem escrito demais. Tá certo? Quer dizer, é claro que esse camarada é um escritor no sentido eminente do termo, então ele deve ter um romance na gaveta. Tá certo? Eu conto esses 2 episódios para vocês verem como os intelectuais de grande reputação na capital do país, que era o Rio de Janeiro, eles estavam atentos para a descoberta de talentos no Brasil. Isso por um lado. Por outro lado, você vê que naquela época o escritor não era o sujeito que publicava livros. Publicar livro qualquer um pode fazer. O escritor era um indivíduo que se adestrava no domínio da arte e que tentava ser o melhor possível, mesmo que ninguém jamais o conhecesse e mesmo que nenhum de seus livros jamais viesse a ser publicado. Portanto, a atividade de escritor tinha um certo sentido até sacerdotal, era uma verdadeira dedicação. Tá certo? Então, isso quer dizer que aqueles valores que eu tinha aprendido ali com o padre Sertian no livro A Vida Intelectual, eles não eram apenas uma coisa ideal. Não, eram valores que realmente orientavam muitas pessoas, tá certo, na sua vida particular. Pessoas que davam muito mais importância para ser escritores verdadeiramente, isso é, ter o domínio dos meios artísticos, do que para publicar um livro, dar entrevista, entrar para a Academia Brasileira, essa coisa toda. Hoje, esta dedicação à arte da escrita simplesmente não existe mais. As pessoas não sabem o que é isto. Se elas soubessem, então perceberiam o que aconteceu no Brasil nos últimos 30 ou 40 anos. Perceberiam que a literatura brasileira acabou. Tá certo? E que, no máximo, sobrou aquilo que se chamava vida literária. Né? Existe um contraste entre o que é a literatura enquanto tal, quer dizer, a arte, e a vida literária, quer dizer, a vida das editoras, das academias, né? Os contatos sociais, etc, etc. Sobrou isto apenas. A atividade criativa, a literatura, acabou mesmo.
ela quase foi revigorada um tempo graças a este aporte fabuloso que foi a vinda do Bruno Tolentino, tá certo? Que é um indivíduo cuja carreira não é devida ao meio brasileiro de maneira alguma, porque ele viveu 30 anos na Inglaterra. E ele, com o que ele aprendeu lá, ele veio e deu esta injeção de vitamina na literatura brasileira, injeção que ninguém aproveitou. As pessoas viraram as costas àquilo. Para você ver como o Brasil se tornou incapaz de assimilar a grande literatura, até os camaradas que em outras épocas eram capazes, se tornaram incapazes. Se você ler a crítica que o Wilson Martins, que é um crítico que outrora teve alguma consciência literária, fez do livro do Bruno, A Balada do Cárcere, onde a única coisa que ele reparou foi: isso aí é um protesto atrasado contra a ditadura. O livro não tem nada disso, o livro tem aspectos infinitamente mais importantes do que isso, mas olha no que este idiota vai reparar. Quer dizer, até pessoas que eram qualificadas perderam a qualificação para poder se adaptar mais ou menos à mentalidade reinante. Tudo isso pode ser resumido naquele famoso verso de Antônio Machado: quão difícil es quando todo baja, no bajar também. Quer dizer, como é difícil quando tudo está caindo, você não cair também. Tá certo? O jornalismo no Brasil também é aquilo. O jornalismo cada vez mais é feito para pessoas que não querem ler, que não gostam de ler. Então, os artigos vão ficando cada vez menor. Né? O espaço disponível é cada vez menor. Então, eu fico impressionado, porque eu comparo os artigos de hoje com aqueles artigos do Otto Maria Carpo que eu coletei para o livro dos ensaios reunidos. Tá certo? Um artigo daquele tamanho hoje seria impossível sair em qualquer jornal brasileiro. Os jornais aumentaram formidavelmente de tamanho, mas a extensão do texto vai diminuindo. Quer dizer, tem cada vez mais papel e menos texto, e portanto menos conteúdo, menos ideia. Note bem que num artigo de uma lauda e meia, você pode emitir uma opinião, mas você não pode argumentar em favor dela. Quer dizer, o enunciado da opinião já leva uma lauda e meia. Então você não pode raciocinar, você não pode dialetizar, você não pode trazer os prós e contras. Você tem apenas que dar a opinião pronta, sem justificação. Tá certo? Eu tento, vamos dizer, quase que por artes mágicas, comprimir um rudimento, pelo menos, de argumentação ali dentro, com maior ou menor sucesso. Mas, em geral, as pessoas nem mesmo argumentam. Elas dizem: eu acho isso e está acabado. Entendeu? E é o que o espaço permite.